Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 57º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema O Filho do Homem virá nas nuvens do céu. Yeshua descreve em seu discurso escatológico que antes de seu retorno, um tremendo espetáculo natural acontecerá. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Mateus 24, 29 e 30. Yeshua também se referiu às palavras do profeta Joel: E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia de Yahvé. Joel 2, 30-31. Atos 2, 20 também fala deste grande dia. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia de Yahvé. Em grego, significa gloriosas Epifânies. Epifânio significa o aparecimento inesperado de uma divindade. Yeshua continua em seu discurso sobre o fim dos tempos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Mateus 24, 30. Qual será o sinal do Filho do Homem que aparecerá? O Filho do Homem chegará nas nuvens do céu. Yeshua usa a linguagem de Êxodo aqui. A palavra grega Nephele, de acordo com a concordância de Strong, que é usada para nuvem, também está ligada à palavra coluna de nuvem em Êxodo. Durante o dia, Yahvé ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Êxodo 13, 21, 22. Então ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra como um toldo, e um clarão de fogo para iluminar a noite. Salmos 105, 39. Andar na nuvem é um símbolo profundamente messiânico, associado ao Messias. É um véu celestial de sua presença divina, sua carruagem e seu lugar onde esconde sua força. Não existe ninguém como o Elohim de Yeshurun, Israel, que cavalga majestosos os céus para cooperar com ele e monta garboso sobre as nuvens do seu reino. Deuteronômio 33, 26. Yeshurun é um nome de honra para Jacó, Israel. Cantai a Elohim, salmodiai ao seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens, seu nome é Yahvé, exultai, pois, na presença dele. Salmos 68, 4. A coluna de nuvem em que o Filho do Homem estava era um sinal visível de sua presença na época do Êxodo. A coluna de nuvem guiou os filhos de Israel pelo deserto. Então, o anjo de Elohim, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás. Êxodo 14, 19. O anjo Malaque partiu, assim como a coluna de nuvem. O anjo de Elohim estava na coluna de nuvem. A coluna de nuvem e ele eram um, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelense, e a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé
por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Êxodo 14, 20 e 21. Ele também estava presente na nuvem no Monte Sinai. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Êxodo 19, 16. Quando eles estavam construindo o tabernáculo, Yahvé prometeu que eles apareceriam na nuvem sobre a tampa da arca. Ele disse: "Fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo. Fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem, logo acima da tampa." Levíticos 16, 2. Por muitos anos, o povo de Israel observou que quando Moisés foi para a tenda de encontro fora do acampamento, cada um dos israelitas se levantaram e também foram para a entrada de sua tenda, e viu a coluna de nuvem descer e parar na entrada da tenda, quando Yahvé falou com Moisés. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda e apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava a entrada da tenda e Yahvé falava com Moisés. Êxodo 33, 7 e 9. Quando o templo foi inaugurado, uma nuvem encheu a casa de modo que os sacerdotes não puderam continuar o serviço ritual por causa da nuvem, pois a glória de Yahvé tomou por completo o templo de Yahvé. Ora, assim que os sacerdotes se retiraram do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo de Yahvé, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória de Yahvé tomou por completo o templo de Yahvé. 1 Reis 8, 10, 11. Resumindo, podemos dizer que a presença divina nas nuvens era parte integrante dos israelitas. E o anúncio de que Yeshua retornará nas nuvens se refere à linguagem da Torá, e que não é nada novo. Daniel já relatou sobre isso. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião, bem idoso, e foi conduzido à sua presença, e foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Se ligarmos as afirmações do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, com o contexto original hebraico, ganhamos uma dimensão mais ampla e profunda. Nesse caso, ganhamos a nuvem na qual Yeshua retorna como símbolo da sede simbólica da presença divina, que também é chamada de Shekinah. A palavra é derivada da palavra aramaica shakan, que significa descansar. É interessante que Yahvé também colocou o sinal da aliança, o arco de Yahvé, nas nuvens. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, 13. O arco de Yahvé, e não arco-íris, e as nuvens são ambos sinais de sua glória, que estão conectados de uma maneira especial. Há um total de 7 cores do arco de Yahvé: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ao somar todas as cores, adicionando determinada cor em cada uma delas, o resultado final
é a cor percebida pelo homem como branco. Foi Sir Isaac Newton quem finalmente descobriu, no século XVII, que essa luz branca pode ser dividida em um espectro visível por um prisma, as chamadas cores espectrais. O mais interessante é que o branco da nuvem, o símbolo divino da glória, e as 7 cores do arco de Yahvé podem ser percebidos quando as cores são divididas por um prisma. Portanto, se você deixar a luz branca incidir sobre um prisma de maneira adequada, poderá ver em uma tela atrás dela que a luz branca foi dividida em cores diferentes. Uma área pode ser vista na tela que é colorida em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil ou violeta. Essas cores são chamadas de cores espectrais. As cores espectrais também podem ser encontradas no arco de Yahvé. Aqui, o Sol é a fonte da luz branca e as gotas de chuva são responsáveis pela decomposição. Agora, quando ouvimos a promessa escatológica de que o Filho do Homem virá nas nuvens do céu, então sabemos sobre o sinal divino de sua Shekinah e o significado simbólico ao longo da história bíblica. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Mateus 24:30. Sejam todos ricamente abençoados.